muito contente com esse nosso momento, porque na semana passada foi um sucesso a presença da doutora Lígia Cogos, a dermatologista, eu posso dizer, mais amada do Brasil. E é aquela que ensina, né, que cuida da pele da mulherada, cuida das celebridades. E ela vem aqui, gente, com uma humildade, sabe? De entregar tudo aquilo que ela sabe sem medo, sem segurar nada. Ela faz mesmo com muito amor. Isso pra gente é uma alegria. Então, ficaram muitas perguntas no ar, muita gente queria mais e a gente falou, volta, e ela veio. Então, essa semana a gente tem esse privilégio, essa honra para falar de pele. Com ela que entende tudo de pele, minha dermatologista maravilhosa. Olha, elas me chamam, eu venho correndo. E toda vez que eu posto lá no... Tem um negócio no Instagram agora que é assim, faça perguntas. Toda vez tem uma pergunta assim, qual é o segredo dessa pele? Aí eu sempre falo, doutora Lígia Cogos. Uma boa dermatologista faz a diferença, não faz? Uma boa dermatologista retarda uma cirurgia plástica, resolve alguns problemas que deprimem, principalmente para as mulheres. Coisas que podem parecer até pequenas frente a doenças graves, né? Não que não existam as doenças graves na dermatologia. Mas quantas vezes eu vi mocinhas, por exemplo, chorando e dizendo que preferem se suicidar por causa das espinhas, né? É até uma coisa condenável que tem que levar uns tapinhas. Mas realmente nós mulheres nos afligimos muito com detalhes físicos e faz parte da nossa natureza. Deus nos fez assim, não podemos ser fúteis, superficiais, mas o que pudermos fazer para melhorar, por que não? Claro, ainda mais quando é um problema que abala e afeta de forma tão cruel a autoestima. Esse toquezinho que você deu aqui é muito importante, né? De meninas com a autoestima destruída, com o emocional todo quebrado em função da pele com acne. Eu lembro até que, por ocasião daquele massacre de Suzano, foi comentado que um dos rapazes que atirou e matou tantas pessoas sofria bullying por causa da acne. Lembra disso, Cláudia? Então, claro, isso aí não é um monte de pessoas, muitas pessoas com acne, e bullying faz parte, todo mundo na vida sofreu bullying, né? No meu tempo, ninguém podia nem se queixar de bullying, fazia parte até da nossa formação e do nosso fortalecimento, mas não deixa de ser uma coisa que pode fazer com que um rapaz fique introvertido demais e se isole, e o isolamento contribui para o aprofundamento de problemas pré-existentes, né? É verdade. O contato humano é curativo, muito curativo. O ser humano precisa de comida e amor. Né? Não tem jeito, tem que ter comida e amor, né? Por isso que alguém que está um pouco triste vê o programa aqui da Cláudia, já sente que é capaz de enfrentar seus problemas. Porque aqui a gente ama mesmo, sabe? Aqui a gente ama de verdade. Agora, já que a gente falou de acne, no inverno ela piora ou melhora ou não tem relação? Ela não tem relação com a estação, mas um excesso de calorias pode trazer uma piora para a acne. E quem é que não sente um pouco mais de fome no inverno? Menos você, Cláudia. Não, eu sou muito formiga, quem me acompanha sabe. Eu como e até muito, né? Eu faço o equilíbrio, como muito agora, daqui a pouco como um pouquinho menos, mas eu vivo assim, que eu gosto. Inclusive, aquele mito de que o chocolate automaticamente causava acne, não é bem verdade. O excesso de calorias pode agravar a acne e o chocolate é uma maneira muito fácil de se ingerir muitas calorias só com um pedacinho, né? Mas então a gente está falando de macarrão com molho branco, exatamente. Bolachas, né? Coisas que os adolescentes acabam gostando muito e eles então deveriam evitar nessa fase. Não, eu não diria isso, porque ninguém consegue evitar certas coisas, ninguém é perfeito. Mas se você... Não é só adolescente que tem acne, né? A acne pode se estender até os 50 anos ou mais. Se você nota uma piora na acne, preste atenção se não é nas semanas que você está exagerando um pouquinho nas calorias. Elas podem vir na forma de carboidrato, gorduras.
Você comerá, claro, mas tentará equilibrar. Se vai comer um doce, procure evitar uma pizza ao mesmo tempo, fazer um certo equilíbrio. Perfeito. Doutora, até esses dias eu estava na manicure e aí tinha uma questão lá e todas as mulheres começaram a conversar sobre isso. O filho de uma delas estava com muita acne, com a autoestima muito abalada. E aí a mãe disse, a médica falou para tomar a tretinoína. E ela falou, eu não quero dar esse medicamento porque eu já ouvi que esse medicamento não é legal. E começou aquela discussão toda. Entre dar um medicamento e deixar a criança ficar com essa autoestima abalada, o que a gente faz? É claro que o caso tem que ser julgado, o médico que receitou deve saber o que está fazendo, ele deve ter avaliado, deve ter tentado tratamentos antes que não funcionaram. E a isotretinoína, conhecida como Roacutan, é um remédio que tem quase 50 anos de existência. Muito bom, muito efetivo. A única coisa é que ele não deve ser tomado durante a gravidez. Como a acne incide preferencialmente em jovens, é claro que existe um controle necessário para que as moças não engravidem enquanto estiverem tomando. Já o mesmo medo não se aplica aos rapazes. Eles podem até ser pais enquanto estão tomando, as moças não. Mas não há motivo para temer o Roacutan desde a isotretinoína oral, desde que seja sob orientação médica, claro, sempre sob orientação médica, porque é um medicamento que pode erradicar a acne, fazer com que ela não volte, ou mesmo que tenha alguma recidiva que seja facilmente eliminado numa tomada complementar e deixa a pele muito bonita, tira todo o excesso de produção sebácea que causa obstrução nos poros, aquelas lesões que depois se contaminam por bactérias e formam verdadeiros abscessos que deixam marcas. Quem já não viu um adulto que já não tem mais problema de acne, mas traz no rosto as marcas de uma acne da juventude, uma acne do passado. Para os homens pode até não comprometer tanto, mas para as moças é um problema. Mas eu acho que até para os homens eu vejo e vejo o constrangimento de alguns, né? A gente sabe que alguns recorrem a outros procedimentos e aí eu também quero perguntar, existe algum procedimento eficiente para corrigir as marcas de quem já tem muito profundas? Sim, hoje nós temos à disposição, já temos há vários anos, tanto os preenchimentos como os lasers, como mesmo até coisas mais simples, que já antigamente existiam, peelings mais fortes. Então, é possível, sim, eliminar ou, pelo menos, suavizar muito, a ponto de ficar quase imperceptível as marcas da acne. São aquelas marcas que são pequenas depressões que você sabe como os dermatologistas chamam, Cláudia? Em ice pick, em picador de gelo. Se usam são verdadeiros punhais que picam gelo, se usa isso mais nos Estados Unidos. Mas se você fosse apunhalar superficialmente, alguém deixaria marcas assim semelhantes à acne. Veja só, é preciso tratar isso, né? A medicina evoluiu em muitas coisas. Erradicamos a varíola, que deixava marcas muito visíveis, né? Já há anos temos a varíola erradicada e é preciso erradicar a acne, por que não? Por que não, né? E se existe um medicamento para isso, e se depois o seu filho, a sua filha ou você mesmo vai ficar com a pele tão bonita, procure um bom dermatologista e vamos cuidar, tem que tratar. A gente tem algumas perguntas já preparadas e outras que já estão no meu celular e eu vou fazer já a primeira entrada com uma delas que foi gravada. Pode rodar então a primeira pergunta, que é da Bruna Angione, vai lá. Doutora, boa tarde. Eu queria saber o que a gente pode fazer para crescer mais cílio. Eu queria saber se aquele processo de alongamento de cílio é confiável. Se é confiável, né? Cortou ali, mas deu para entender. Sim, deu. Existe esse processo de alongamento de cílio, deixa muito bonito, pode ser feito sim, mas é bom lembrar
que de uns anos para cá, existe um medicamento muito eficiente para fazer os cílios crescerem a ponto de parecerem postiços até, que é uma substância de uso local. A substância, o nome químico é bimatoprost. Bi com B de bola, bimatoprost. Que chama Latice? Nós Tem não esse podemos também. Tem várias marcas. Existe esse medicamento, é interessante porque foi descoberto pelos oftalmologistas, é usado para tratamento do glaucoma, que é aquela doença que faz com que as pessoas tenham pressão alta no olho, quem tem sabe. E a substância usada em colírios para baixar a pressão no olho, os oftalmologistas muito inteligentes perceberam que as pessoas que estavam em tratamento tinham os cílios cada vez crescendo mais. Mas aí não é para pingar, é para passar no cílio. É só para passar. O produto, existem os produtos que continuam sendo usados para glaucoma e existem os produtos que já vêm na embalagem própria para os cílios, que vêm acompanhados de pincéis, onde se passa como se fosse um delineador na raiz dos cílios. E são gotinhas, pinga-se uma gota no pincel. Uma gota já dá para tudo, cílio de cima, cílio de baixo, olho direito, olho esquerdo, e ainda dá para limpar o restinho na sobrancelha, para a sobrancelha ficar mais a sobrancelha espessa, também pode ficar mais espessa? É uma beleza. Até para aquela mulherada que deixou bem fininha e que tá com aquela sobrancelha ralinha, melhor? Se ela tiver folículo ainda viável, cresce sim. Que joia, boa notícia, hein, então, gente? é muito bom o bimatoprost. E o alongamento de cílios, que vocês me perguntaram, é um recurso rápido, né? E que funciona muito bem. Agora, uma vantagem do uso do medicamento é que cresce o cílio de cima e o de baixo. Então, você pode provar, meu cílio não é postiço, porque não dá para pôr cílio postiço embaixo. É mesmo, e tem bastante cílio postiço. Cílio postiço, não, cílio embaixo. Eu já não tenho cílio embaixo, vou tentar o Latice. Tem que usar. Bom, vamos para a próxima pergunta. É natural uma mulher ficar com o cabelo enfraquecido após a gravidez? Se sim, o que fazer? Boa pergunta. Justamente em torno do 4º mês pós-parto, existe uma grande parte das mulheres tem a alopécia pós-parto. Geralmente em torno do 4º mês e onde cai muito o cabelo. E às vezes chega a diminuir significativamente o volume. A melhor coisa a fazer são usar as loções manipuladas, consultando um dermatologista, à base de certas substâncias. Eu vou falar aqui: minoxidil e progesterona. Veja que interessante. A progesterona é um hormônio que sobe durante a gravidez. E depois que o bebê nasce, esse hormônio tem uma queda natural e parece até que o couro cabeludo sente falta. E aí há essa queda. Há outros motivos envolvidos, mais complexos, mas loções de vasodilatadores como o minoxidil, acrescidos de progesterona, às vezes se coloca até um pouco de corticoide na solução capilar, funcionam maravilhosamente para a queda pós-parto, assim como complexos de aminoácidos também, esses complexos vitamínicos que são basicamente proteínas, como Pantogar, Pillfood, e que também ajudam bastante. Não tenham medo que depois recupera-se todo o cabelo. Perfeito. Próxima pergunta, pode rodar. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber como prevenir as estrias durante a gravidez. Estria durante a gravidez tem prevenção? Olha, esse é um assunto muito sério. É uma fase, eu acho encantadora essa fase da gravidez, né? Mas se nós não tomarmos cuidado, ficam marcas para deixar uma recordação não tão agradável da gravidez. E as estrias depois incomodam muito. Então, a primeira coisa a fazer: não engordem demais. Sigam as recomendações do obstetra, vejam lá o limite de peso que ele deu para vocês engordarem. Isso varia de acordo com a altura da moça, né?
É claro que uma moça de 1,80 m terá que subir de peso mais do que uma moça de 1,52 m. Mas, normalmente, é em torno de 9 a 12 quilos, não mais que isso, para se engordar, porque senão a pele não aguenta o estiramento. Então, cuidem para não engordar e usem cremes, principalmente depois do 3º mês, hidratantes potentes que contenham ureia. A ureia, há uma certa restrição por alguns médicos durante a gravidez, mas até determinada concentração ela pode ser usada. E a ureia faz com que o hidratante seja absorvido. Então, a ureia até determinada concentração, nos cremes, até cremes comerciais prontos, nem é preciso formular. Creme para gestantes, com óleos, como óleo de avelã, óleo de germe de trigo, na própria formulação, porque às vezes só passar o óleo lubrifica, é verdade, mas não causa não resulta numa hidratação bem profunda. Então, o ideal são os cremes que contenham óleos, né? Óleo de germe de trigo, óleo de avelã, os silicones, ceramidas, tudo isso, caprichando na barriguinha, nas mamas, que também são propensas às estrias, na região das coxas. É claro que a preocupação é maior depois do 3º, 4º mês, e fiquem de olho na balança. A água, a hidratação também faz diferença? Tomar bastante água? Não. Não? Esse é outro mito. Normalmente, nós tomamos a água que o nosso organismo necessita. Alguém que comeu só melancia o dia inteiro terá muito menos sede do que alguém que saiu de uma pizzaria. Então, as modelos gostam de falar, o meu segredo é tomar muita água. O que não pode é esquecer de tomar água. Pessoas que ficam muito tempo no computador esquecem muitas vezes de tomar água. Então, não confundam sede com fome. De fato, está com sede, mas pega alguma coisa na geladeira para saciar aquele desejo de não sei o quê, né? Tome um copo de água antes, não esqueçam de tomar água, mas ninguém precisa passar mal de tanto tomar água, né? Só porque as modelos falam que precisa. Vamos voltar aqui para as nossas perguntas. O WhatsApp tá cheio delas e já tem uma turma querendo saber. E tem pergunta que ficou já da semana passada, viu? A primeira delas é da Bernadette Gomes, ela é de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. E ela gostaria muito de saber sobre as manchas escuras que aparecem com o envelhecimento. Ela diz, eu tenho uma mancha no meu nariz que já tratei com ácido e não clareou. O que a doutora pode falar sobre isso para que eu tenha uma melhora? Uma mancha no nariz que já foi tratada com ácido e não melhorou. Talvez seja uma mancha que precise ser queimada, ou pelo calor ou pelo frio. Né? Se for uma melanose e não um melasma. Melanose são aquelas manchas que parecem com sardas grandes. Aparecem muito no nariz porque justamente o nariz é um dos lugares em que primeiro incide o sol quando estamos passeando ou caminhando. Então, o dermatologista deve olhar bem e ver se é possível fazer algum procedimento um pouco mais rápido. Normalmente, a aplicação ou de neve carbônica, ou de nitrogênio líquido, ou uma microcauterização, que é um dos meus preferidos, ou até uma luz pulsada. Alguma coisa terá que ser feita, porque tem que ser retirada essa mancha logo para que você se despreocupe do Agora, problema. depois que faz um procedimento como esse, tem que tomar muito cuidado, né, com o sol. Ela que mora no Rio de Janeiro, então? Sim. Porque depois pode voltar essa mancha? Tudo é possível. Se for uma melanose, ela tem menos chance de voltar do que um melasma. Tá. Melasma é aquela mancha espalhada, né, que normalmente pega a testa, buço, as maçãs do rosto. As melanoses são manchas isoladas. Elas normalmente têm um resultado muito bom e sem tantas chances de recidiva. Essas manchas têm a ver com sol ou não? Tem.
tem a ver com o sol. Também tem. Então, sim. protetor solar sempre, né? Sempre, ainda mais quem mora no Rio de Janeiro. Mas hoje em dia, o uso do protetor solar acabou se incorporando realmente É verdade. nos hábitos. Agora, a Cristiane, da cidade de Cunha, ela quer saber se criança de 10 anos com sarda tem que usar protetor solar diariamente. Se for uma criança que está exposta ao sol, sim. Porque a sarda, apesar de ser tão engraçadinho numa criança de 10 anos, ela é um aviso de que está havendo algum tipo de dano na pele. E mais tarde isso vai se traduzir em um fotodano, um fotoenvelhecimento. É claro que aos 10 anos ninguém se preocupa com isso. Mas existem as outras preocupações, os cânceres de pele, não custa nada passar um filtro à prova d'água para não entrar nos olhos, né? Não precisa passar muito perto dos olhos, mas uma proteção é bom, sim. Perfeito. Próxima, meu nome é Betânia, sou de Açailândia, no Maranhão. Meu cabelo tem luzes e selagem, só que tá caindo muito. Queria saber o que é bom para combater a queda. A queda de cabelo pode ser por alguns fatores distintos, né? Se for uma queda que já vem da raiz, por exemplo, já há uma rarefação de fios a partir da raiz, então não estaria tão ligado aos procedimentos químicos como as luzes. Ou pode ser um dano pela própria descoloração. Não há descoloração que não cause dano. Os cabeleireiros que me desculpem, mas há 75 anos é o mesmo processo de luzes e reflexos. É o peróxido de hidrogênio, nada mudou no cenário das descolorações. Produtos são acrescentados, lindas embalagens, marketing, mas de fato só existe uma coisa que descolore o fio, que é o peróxido de hidrogênio. E é o mesmo produto que se usava, pasmem, há 75 anos atrás. Então, ele causa um dano, a tintura não, vejam, mas as luzes sim. É bom reconsiderar, será que vale a pena essas luzes, até esteticamente? Talvez você seja uma morena de raízes escuras. Será que todo mundo já não está cansado de ver aquele cabelo listado que todas as mulheres andam agora? E para você pagar o preço de ter menos volume, principalmente da nuca para baixo. Agora, pode ser até a combinação de dois fatores. Você pode ter uma alteração hormonal, as mulheres que estão próximas à menopausa são mais vulneráveis a essa queda de cabelo a partir da raiz. E às vezes junta-se ao fato do dano químico, da descoloração. E vale a pena consultar um dermatologista. Se a dermatologista tiver reflexo, ela já não está categorizada. Para falar, para você não fazer reflexo. Porque aí, se for uma queda a partir da raiz, existem os medicamentos como a finasterida ou a dudasterida, que fazem o cabelo crescer muito. Se for o caso de reposição hormonal, o ginecologista recomendará. E se for o dano químico, os aminoácidos como Pantogarp, o Food, Monessa, ajudam bastante, junto com a promessa de desistir das luzes. Perfeito. Próxima pergunta é do Anderson. Ele mora em Carapicuíba, aqui em São Paulo, tem 30 anos. E ele percebe que no inverno a pele dele fica, que é oleosa, fica mais seca e cheia de acne. Ele pergunta, pode ser por causa dos banhos mais quentes? Não, se ele está notando acne, então eu presumo que ele esteja falando do rosto e talvez das costas e do peito. Porque a acne, a não ser por outros fatores, como roupas com graxa e tudo mais, aparecem só nos locais onde há mais glândulas sebáceas. A sensação de pele seca é porque existe um fenômeno no início do inverno, mesmo no nosso inverno, que não é tão pesado assim, mas há um aumento de produção da secreção sebácea pelas glândulas sebáceas. Essa secreção queima a pele e dá o que nós chamamos dermatite ou eczema seborreico. Aumentou a oleosidade de base,
mas a sensação é de ressecamento. Às vezes vem junto com uma caspinha no couro cabeludo, uma descamação nas sobrancelhas, nas orelhas, nos cílios. E o que deve ser feito é o contrário do que muitas vezes se pensa. Não adianta só passar hidratantes, tem que se tratar a acne com um sabonete, por exemplo, ou uma loção própria para acne, com enxofre, ácido salicílico, loções à base de clindamicina ou eritromicina, às vezes até medicamentos via oral, como a minoxiclina. Mas é preciso tratar a dermatite com cremes suaves à base de corticoides leves, para tirar essa sensação de ressecamento que você está sentindo. E que às vezes, se usar só os medicamentos para acne, você pode se sentir muito desconfortável, porque existe a dermatite, o eczema seborreico concomitante ao aumento de oleosidade. Procure um dermatologista. Gente, dermatologista faz diferença. Eu falei isso no começo do nosso bate-papo aqui. E olha só, mais uma pergunta da Alcimara Cardoso. Ela tem um filho que chama Raik Koch, de Erechim, no Rio Grande do Sul. E ela fala, ele tem apenas 10 anos e já tem cravos e espinhas só na área do nariz. O que eu poderia usar? Tenho medo que isso marque a área muito precocemente. Ele tem espinhas, deixa eu ver se eu entendi direito. Cravos e espinhas na região do nariz, tem 10 anos. 10 anos. Essas são as puberdades precoces. Realmente ele já está produzindo hormônios masculinos, mesmo sendo tão novo ainda. E isso não é incomum. Aparecem tanto em meninas como meninos as espinhas precoces. Quando aparecem nas meninas, sabemos que logo ela acabará menstruando, né? E já ficando mocinha. Nos meninos, dali a algum tempo vai aparecer algum sinalzinho dos primeiros fios de barba. Então, não importa que ele é muito jovem ainda, comece a tratar sabonete à base de enxofre, ácido salicílico, tem vários no mercado. Nós não podemos citar nomes comerciais, mas procure os sabonetes com ácido salicílico e enxofre, é fácil até encontrar na internet. Sabonetes em barra mesmo, para não dar trabalho, porque um menino de 10 anos não vai querer rituais complicados de tratamento. Você precisará correr atrás dele para ver se ele está lavando o rosto. Pelo menos, faça o seguinte, na hora do banho, você põe ali e fica fácil dele lavar o rosto pelo menos uma vez. E uma loção adstringente para pele oleosa, para ele já começar a eliminar esses cravos. Perfeito. Muito bom recebê-la, né, gente? A turma gosta muito, a gente aprende muito. Muito obrigada. Segunda semana consecutiva aqui com a gente, é uma honra muito grande. Eu realmente fico feliz, porque sei que seu tempo é bem precioso. Obrigada por compartilhar um pouquinho dele com a gente, tá bom? Muito então, um abraço. Aqui. Um ótimo final de semana. Obrigada. E até logo, porque eu tô precisando fazer uma visita rápida na minha dermatologista. Você não precisa, mas nós precisamos que você... Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Ainda tem muito para aprendermos aqui no nosso Vida Melhor.